Doutora, quais os desafios pedagógicos, tecnológicos e sociais do ensino híbrido? Veja, acho que essa é uma pergunta muito interessante, se a gente considerar que, para nós, do campo da didática, do currículo, a história da escola, a história dos processos de ensino, mostra que todos eles são híbridos. Todo o ensino sempre contou com uma dose maior ou menor de presencialidade e com uma dose maior ou menor de tarefas, atividades que eram feitas fora do espaço escolar, universitário, como pesquisas, grupos de estudo, leituras, né? O que a gente viu nessa pandemia foi um modelo construído absolutamente irreal, né? Que é um chamado ensino remoto emergencial, que prescindia de quase toda a presencialidade. Se a gente olhar na legislação, por exemplo, a modalidade EAD, né, a educação à distância, mesmo ela tem todo um planejamento curricular que envolve um grau de presencialidade. Então, a gente sabe, né, já há muito tempo, muito antes da pandemia, né, que, do ponto de vista didático e também curricular, né, quanto menor a presencialidade, né, mais importante que esses currículos sejam preparados de modo articulado com os recursos técnicos e tecnológicos. Eu vou te dar um exemplo que você certamente não é da sua geração, mas você já deve ter ouvido falar, né, que é a formação por correio, né? Aliás, tem grandes oposições à educação à distância que desconhecem que o primeiro modelo, a primeira proposição de uma educação à distância via rádio para a classe trabalhadora é de Lenin, né, durante a Revolução Russa. Né? Então, é importante marcar que sempre se entendeu, né, a importância de existirem currículos e artefatos tecnológicos que possibilitassem que o estudante se formasse sem a presencialidade do professor ou mesmo fora da escola. O que a gente viu na pandemia foi que a desigualdade social e a desigualdade de infraestrutura da rede escolar, do Sistema Nacional de Educação, fizeram com que o acesso às possibilidades de ensino híbrido, tanto pelos estudantes, tanto pelas comunidades escolares e universitárias, tá? Mas também pelos próprios professores, foi absolutamente precário. Né? Então, o que a pandemia denunciou é que, para a gente fazer ensino híbrido, a gente precisa de acesso, precisa de acessibilidade, né? Precisa de inclusão. Então, são atividades que precisam ser pensadas com esse cuidado, articulando o que é presencial com o que é online, né? Articulando todas essas políticas de acesso e acessibilidade, mas, sobretudo, pensando nas condições de permanência. Né? A gente também tem chamado muita atenção para que o ensino híbrido, para ele ter sucesso, né, esses professores eles precisam trabalhar em equipe, compartilhadamente, preparando esses currículos, com atenção às comunidades, e com apoio técnico, tecnológico e pedagógico. Te respondi? Respondi, obrigado. Deixa eu te perguntar, você até já tocou nesse assunto, eu ia te perguntar se o ensino híbrido ele só é viável ser aplicado no ensino particular ou ele também pode ser trazido no ensino público, porque você mesmo falou, o ensino remoto mostrou várias precariedades. Né? Inclusive da rede privada. Então, do lugar onde eu pesquiso, né, acho importante marcar que, quando se trata de qualidade da educação no Brasil, de qualidade social da educação no Brasil, acesso, acessibilidade, essa oposição privado-particular, ela é uma falsa oposição, ela é uma dicotomia que nos leva a grandes erros de avaliação, né? Porque a gente tem que, quando a gente fala dos 5.500 municípios e das diversas redes municipais, estaduais, é preciso considerar que, no ensino público, existem municípios com condições excepcionais de trabalho,
né? E mesmo nos piores municípios, existem exemplos de escolas, né, que, pela vontade das suas comunidades de docentes e, inclusive, das comunidades escolares, têm resultados excepcionais. Como é importante marcar, né, que você tem uma rede federal de ensino pública que vai da educação infantil ao técnico, ensino médio e técnico, de altíssima qualidade, né, em que o corpo docente tem condições de trabalho muito acima da maior parte das escolas particulares consideradas AAA, inclusive, né, salários, condições de qualificação, de pesquisa, laboratórios de trabalho e etc. Ao mesmo tempo, a rede particular vai se diferenciar entre escolas cuja mensalidade vai de 16 mil, 20 mil reais até 50, 60. Né? Então, a gente está falando de um universo que a ideia do particular e do público muito pouco ajuda. Por outro lado, a gente sabe que quanto mais você precisa de um apoio tecnológico, mais você precisa de infraestrutura, né? Então, uma escola... a gente teve um ministro da Educação, que hoje é presidente da SBPC, o Renato Giannini, que ele disse que ia botar um tablet na mão de cada estudante do ensino médio. A gente sabe que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem dinheiro para isso, né? A gente sabe que o Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia tem dinheiro para levar a internet em alta velocidade a todas as escolas públicas, são 203 mil, mais ou menos, é um número que diminui a cada ano, porque, por exemplo, as escolas do campo são fechadas em torno de 2 mil a cada ano, mas são aí em torno de 200 mil escolas no Brasil, e a gente tem dinheiro, né, e a gente tem condições de ter uma infraestrutura muito melhor na maior parte delas. Mas eu vou te dizer honestamente que hoje a falta de transporte público, a falta do pagamento do piso salarial, são problemas muito mais urgentes do que a falta da internet, inclusive no momento em que a educação pública, aliás, a educação básica como um todo, e inclusive grande parte a superior, retorna à presencialidade absoluta. Entendi, doutora. Você acha que passar pelo ensino remoto aí na pandemia facilitou o entendimento das pessoas sobre o ensino híbrido ou não? Eu tenho dúvidas, porque eu acho que houve, em grande medida, uma série de experiências pedagógicas riquíssimas que a gente vai estudar e contar e relatar. Por outro lado, houve uma coisa que eu gosto de chamar de falcatrua pedagógica, né? Que foi botar um professor dando aula para uma turma, metade presencial e metade lá do outro lado da câmera, coisa que a gente sabe que não é possível didaticamente, pedagogicamente, ser eficiente para os dois grupos, porque são, enfim, são ferramentas, são estratégias, são modos de se comunicar absolutamente diferentes, né? E a gente sabe disso. Eu sou professora de didática há mais de 20 anos, né? Sou pesquisadora de currículo há muitos anos também, há uns 15 anos. A gente sabe que são campos do conhecimento que construíram muito, que trabalharam muito para a gente não ser ingênuo, em certa medida, aí nessas experiências. Entendi, doutora. Como podemos extrair lições da pandemia que vão nos fazer trazer uma educação mais inovadora e mais inclusiva? Eu adorei essa pergunta, porque eu acho que as principais lições da pandemia foram sem investimento na educação, a educação vai vitimizar imensamente. Nós aprendemos também a importância da escola como um espaço também de saúde, né? de assistência social, de alimentação. Então, acho que isso também foram coisas importantes que a gente aprendeu com a pandemia. Eu acho que o mais importante é que a gente aprendeu que tem que voltar a colocar o professor, o docente, né? A professora, ele professores, no lugar da pessoa que toma as decisões curriculares.